Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui junto com nossos irmãos, Pai, com essa família abençoada, que o Senhor tem feito a diferença nas nossas vidas aqui nessa terra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos uniu com um propósito. E o Senhor tem manifestado, Senhor, da tua glória. O Senhor tem trazido o teu reino, Senhor, para aqui para a terra, para nossas vidas, Senhor, porque nós podemos ver milagre. Nós podemos ver, Senhor, o quanto tem mudado as nossas vidas, Senhor. Por isso nós nos alegramos, nós nos regozijamos no Senhor. Estamos aqui porque nós transbordamos, porque o Senhor nos enche. Obrigada, Senhor, por essa medida que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, essa medida recalcada, sacudida, transbordante. Por isso, hoje é o dia, Senhor, do transbordo, Pai. Que o Senhor abençoe essa pessoa que vai transbordar, porque ela já recebeu a graça do Senhor sobre a sua vida, e o que cada um de nós também já recebemos, Pai. Precisamos ser tua testemunha aqui nessa terra. Graça nós te damos por esse dia de bênção, por esse dia que nós vamos alegrar, nos alegrar com as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus! E hoje, sem demora, gente, que alegria, que satisfação ter essa mulher aqui conosco e saber que o Senhor, ele continua o mesmo, e ele é o mesmo que continua fazendo milagre. Assim, sem demora, eu quero trazer essa mulher maravilhosa aqui para contar essa história para gente. Vem para cá, Suzana Fonseca! Quem não serve, não serve, hein? É um lema que a Suzana traz para a gente: estamos aqui para servir. Se você não serve, ei, você já não serve. Então, bora servir o nosso próximo. E ela hoje está aqui nos servindo dessa forma linda. Su, ama a sua vida, vem para cá. Fala comigo nessa manhã, abre seu som, permita que Deus continue te usando. Queremos te ouvir nessa manhã, viu? Graça e paz, amados. Então, é uma dádiva, né? Eu estou aqui mais uma vez. A pastora ontem me ligou, pedindo para que eu transbordasse hoje. E aí, né, eu faço como muita gente faz, né? Transbordar sobre o quê, falar sobre o quê. Mas é como a pastora falou, como a Marlene falou, a gente acordar já é um milagre, né? Respirar. Ainda mais eu aqui, né? 71 anos, passando por tanta coisa que eu passei na minha vida, que eu olho assim para trás e falo assim, caramba, ainda estou viva. Mas é porque Deus é um Deus de propósito, né? Enquanto isso não se cumprir, né, a gente vai continuar. Então, é isso. Então, eu quero já agradecer por essa oportunidade, porque são tantas bênçãos que se a gente realmente, eu queria falar tudo, tem que ter uma vigília, né? Uma vigília para cada um. Porque o Senhor, ele o tempo todo está conosco, o tempo todo ele está nos estendendo a mão, nos libertando. Então, amados, vamos lá, graça e paz a todos. Nem sei se eu dei, porque eu entrei falando. Eu queria, né? Eu lembro do meu último testemunho, do meu último transbordo. Eu falei assim muito rápido, né? Porque eu queria terminar rápido, então eu já não sei, não lembro nem muito bem tudo que eu falei, mas eu lembro bem que eu falei do meu pai, né? Foi um homem muito rude na minha criação, mas que quando ele adoeceu, né? Eu já estava acamada há 16 anos, morando comigo, eu já casada, e quando ele adoeceu, que ele entrou em coma, foi numa sexta-feira, eu acho que eu cheguei a falar nisso, sexta-feira da Paixão, mas eu não quis levar ele para o hospital porque eu achava que não iam cuidar dele por ser um feriadão. Mas ele ficou comigo sexta, sábado, domingo, sendo que na sexta-feira foi a última alimentação dele, quando ele disse para mim, quando ele sentou, que tomou a sopinha, ele disse que me amava pela primeira vez, né, na minha vida. Aquele dia ele disse que me amava e eu disse que o amava. Então, foi a única vez que ele disse que me amava e eu disse que o amava, porque essa palavra não percorria na minha casa, porque era muita bebeção, né? E aí, quer dizer, isso aí para mim foi uma coisa muito linda, eu acho que eu cheguei a falar. Mas depois disso, como todos sabem, a conversão do meu marido,
Ele, ao se converter, meu pai morava comigo, mesmo alcoólatra, mesmo bebendo do jeito que ele bebia todos os dias. Meu marido, a gente continuou morando ele comigo, porque minha mãe faleceu assim que eu casei, que assim, foi uma luta muito grande, né? Porque assim que eu me casei, um ano depois o Sérgio se converteu e aquilo foi uma luta. Mas como o Sérgio era uma pessoa de uma boa índole, uma pessoa muito paciente, calma, e aí levando. Porém, ele não aceitava que ninguém ficava em casa domingo. Então, domingo tinha que ir para a igreja, tinha que ir para a EBD, tinha que ir para o culto à noite. Ele forçava a barra mesmo e dizia: olha, o senhor mora comigo, então na minha casa tem que todo mundo ir para a igreja, tem que ir. Forçado, ele ia. No início foi forçado, depois ele foi se acostumando, porque acordava, não bebia, ia para a igreja. Então, quando chegava a hora do almoço, comia, dormia, depois do almoço, e não tinha tempo para beber domingo. E assim foi, muitos anos. Enfim, 16 anos acamado, depois teve uma, né? Depois de muito tempo morando com a gente, ele teve o derrame acamado, morreu, pronto. Mas antes de ele falecer, ele me perguntava muito sobre fé, né? A gente falava de Deus para ele, ele não conseguia entender sobre fé, e eu, com a minha pouca fé, queria ensinar ele sobre fé. Mas ele não conseguia entender. Eu li o livro de Hebreus, falava daquelas coisas que a gente não vê, né? Mas que a gente precisava crer que Deus era tudo, que ele era a existência de Deus, era criatura, e blá, 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 enquanto ele não aceitasse, ele não podia ter filho. E eu ia falando do meu jeito, aquele jeito sem muita sabedoria espiritual, até que um dia ele se decidiu, isso eu não falei, ao lado de Jesus. E foi muito bom, ele era acamado, mas sentava. Então, o pastor que na época eu congregava foi na minha casa, compramos uma bacia grande de plástico, e ali o pastor fez, né, por aspersão, o batismo dele, ele confessou o Senhor Jesus, e batizou, e foi esse um momento, assim, para mim, foi um momento muito bom, de muita resposta, porque eu achava que meu pai ia para o inferno, tão rude que ele foi, né, e que ele nunca ia reconhecer o Senhor, e ele reconheceu durante aquelas perguntas que ele fazia para mim, para o Sérgio. O Sérgio, como estudava teologia, tinha muito mais bagagem para orientar, para ensinar. E louvado seja Deus que ele reconheceu o Senhor Jesus, batizou-se e está hoje no céu, eu creio. A minha mãe, não. A minha mãe, quando foi embora, minha mãe serviu ao espiritismo, mas quando ela estava lá na agonia, ela falava muito em Deus. Então, como a gente conhece que Deus é um Deus misericordioso e bom, e como minha mãe era uma pessoa assim muito boa, mas eu sei que não é pelas boas ações, nem pela. Mas eu creio que o Senhor a recolheu. E ela está no braço do Senhor. Enfim, essa parte eu não tinha dito, tá? Eu precisava falar aqui, meu pai foi com Jesus. Porque a gente, é bom se a gente frisar, porque a pessoa, né, errou a vida inteira, 86 anos, mas foi no Senhor, né? E isso aí, 86 não, porque ele ficou acamado de 16, né? Vamos dizer 70, porque 16 anos ele não pôde mais beber, e não pôde mais fazer nada, mas fazia as grosserias dele. A única pessoa que ele amava de coração e falava e chamava o tempo todo era o Tomás. O Tomás era o neto que, com 10 anos, todos os netos fizeram tudo por ele, mas o Tomás era aquele netinho, com 10 anos, que verificava a pressão dele, verificava do povo da rua, e dava os remédios, porque todo mundo foi trabalhar, o Tomás com 10 anos ficava com ele e cuidava dele. Então, é aquele netinho que ele dava, às vezes, R$ 10, escondidinho, era aquele netinho da preferência. Mas ele foi, graças a Deus, no Senhor. E aí, depois disso, né, nós seguimos, e Deus foi nos abençoando. Eu já era convertida, quando o Thiago nasceu com 1 ano, eu me converti. E fomos seguindo, né? E meus filhos, vocês sabem, quem me conhece bem sabe que eu sou mesmo babona, amo meus filhos assim, são bênçãos. Eu nem queria filho na vida porque eu não sabia cuidar de criança, mas Deus me deu, Deus me capacitou. Deus me deu mulheres que me ajudaram, mulheres de Deus que me ensinaram, que oravam por mim. Quando eu ainda nem tinha aceitado Jesus, a esposa do pastor lá, que me ajudou muito com conselhos e orações. E assim eu prossegui. Até que, né, eu sempre orando pelos meus filhos, que só aprendi a orar pelos meus filhos desde o ventre. E aí, orando, orando, eles cresceram, eu sempre orando, trabalhando, lutando, indo para casa, cuidando. E
teve um dia que eu estava numa igreja, não lembro bem, e Deus falou comigo sobre aquela promessa que está lá em Isaías, não sei bem se é 9, que com meus filhos. Ai, gente, eu vou achar assim, porque agora eu não estou conseguindo lembrar. Eu já li várias vezes essa promessa, e eu não anotei aqui, agora vai fugir, mas Deus me prometeu que meus filhos seriam pelas nações e seriam reconhecidos como família bendita do Senhor. Está em Isaías, se eu não me engano, 9. Mas os teólogos aí vão logo saber. E que meus filhos serão reconhecidos entre as nações e seriam reconhecidos como família bendita do Senhor. E naquele tempo eu estava tão atribulada de problemas que eu pensei, ai meu Deus, meus filhos eram pequenos, mas eu peguei aquela promessa para mim, guardei, né? E segui. E continuou na luta, gente, mas eu sempre, uma coisa que eu alimentei em mim foi a fé. Eu não conseguia entender muito bem, mas eu alimentava, estava sempre lendo Hebreus, sempre pedindo ao Senhor, Senhor, me dá fé, me faz crer em Ti, confiar, porque é muito difícil, você está vivendo um momento difícil e pedir a Deus fé e força. Mas Deus foi dando, Deus foi me acrescentando, eu fui buscando, né? Porque tudo na vida também é busca, né? É você pedir, 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 pedir e dar-se usar. Foi o que foi acontecendo comigo. E aí foram os filhos crescendo, né? Aquela fase de namoro, de transição, de adolescência, e eu, graças a Deus, nunca tive problema com nenhum dos meus filhos na adolescência, sempre trabalhando, mas sempre tendo meus filhos ali no Senhor, preocupada com eles de não se afastarem do Senhor. Eu tinha muita preocupação deles não se afastarem do Senhor. E aí eu procurava, sabe, andar certinha. Quando eu errava, pecava, eu falava, Senhor, me perdoa, Senhor, que eu não quero que meus filhos paguem pelos meus erros. Eu tinha aquelas coisas assim, entendeu? Mas, enfim, cresceram, né? Ficaram jovens, namoravam. E Tomás, a Tatiana, começou um negócio de namorinho, mas aí terminou porque queria estudar, queria vencer a vida dela desde 3 anos de idade, foi estudar, estudar, estudar. Arranjou um namorado, mas namorado, quando ela foi descobrir, não tinha nem o segundo grau. Aí ela terminou e falou, vou estudar, vou estudar, vou estudar, estudou, e se formou, fez faculdade, por aí foi, né? Cresceu no conhecimento, né? No estudo, e Deus chamou para que ela está hoje, graças a Deus. Tomás chamou o Thiago também, né? Estudou, não queria nem fazer faculdade, mas fez, graças a Deus, estudou, trabalhou, Deus. Todos os 3 filhos foram trabalhar com 16 anos, e todos os 3 filhos com 16 anos me honravam, me ajudando com o salário deles. Praticamente quase que integral, porque eu precisava muito. Então, nós éramos uníssonos nisso. O salário deles era tudo dividido comigo, todos os 3 filhos. E louvado seja Deus que eles nunca murmuraram. Sempre me ajudaram com bom grado. Recebiam um ticket, era tudo dentro de casa para compra e comida. E louvado seja Deus por isso, porque hoje Deus tem honrado a vida deles. E, através deles, eu sempre orei por noras, por genros, sempre pedi ao Senhor que, né, me desse boas noras, me desse sabedoria para lidar, né? Porque eu não queria ninguém que viesse nos separar, né? E aí Deus foi trabalhando, né? Eu já contei aqui a história do Tiago. O Tomás namorou a Juliana, né? Por bastante tempo. Depois desmancharam, ficaram um tempinho longe um do outro. Aí ele namorou uma menininha lá da igreja, ela também namorou outro menininho. Eu fiquei com o coração triste, eu gostava tanto da Juliana, né? Mas eu deixei, né? Porque eu sou adolescente. Continuei orando pela vida do meu filho, que Deus providenciasse para ele quem fosse da vontade de Deus, não da minha, né? E acabou que eles voltaram. Foi muito pouco tempo longe um do outro. O Tiago namorou uma outra, que ficou 9 anos, que eu achava que ia casar, eu queria que se casasse, mas Deus, com 9 anos, levou, veio em dezembro, pediu ao Senhor uma namorada para ele, depois de 3 anos ele tinha essa moça, e ele mandou a Irlande ser uma nora filha. Você já conhece a história, eu já falei. Quando eu pedi para ele, Senhor, em dezembro, fevereiro, o Senhor me deu uma Irlanda, né? Que veio com uma bagagem, com uma família, que é minha família também, que é a Tenha e a Mônica. E depois veio a Tatiana, né? Que também casou-se, teve o primeiro casamento, e fui muito feliz com o meu primeiro genro, também era um filho para mim. Temos boa amizade até hoje, graças a Deus, uma relação muito boa de amizade, mas aprove a Deus que
que ela fizesse o segundo casamento, né? E hoje eu também estou muito feliz com o meu genro, também é um filho para mim, o Carlos é um filho. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto essas duas nós, esses filhos são para mim. E tudo isso é resultado de oração, mas eu sempre tive esse cuidado de, desde namorado, trazer elas para mim. E deu certo, porque a Penha não teve ciúme, eu tinha muito medo que a Penha tivesse ciúme, mas a Penha não teve ciúme de mim. A Sônia também não, muito pelo contrário, se juntaram a mim. E hoje, graças a Deus, são 18 anos que eu estou mais cheia de casados, que meus filhos todo domingo estão junto comigo à mesa, sentado à mesa, almoçando. E em tudo nós estamos juntos, louvado seja Deus. E eu sou grata a Deus por isso. E há 6 anos, quando o transbordo começou, e eu comecei com o transbordo, eu era um celular bem ruinzinho, e o transbordo foi tomando uma força, né? E lá no início eu conheci logo o povo que começou, e a pastora Rosia, eu lembro bem. E aí eu fiquei assim muito, eu fiquei assim impactada com a pastora Rosia, amor à primeira vista. E aí vi que ela era psicóloga, né? Pastora psicóloga, e na época minha filha estava numa transição precisando, eu falei, meu Deus, que coisa boa, conheci essa moça, eu vou passar ela para minha filha. Aí acabei o transbordo, fui lá, falei para a Tati, tem uma psicóloga no transbordo, você queria uma, essa aí. Ela conhecia muitas, mas não queria porque era amiga. Aí passei para ela, ela começou com a pastora Rosia, eu creio que está até hoje. Ela ama a pastora Rosia, Rosia. A pastora Rosia mora no nosso coração, a nossa família também. Ela sabe disso. E foi uma outra bênção. Tudo isso eu estou falando, irmãos, porque isso tudo é fé e é resposta de Deus. Tudo isso eu orava, pedia ao Senhor. E a pastora Rosia foi assim, meu apoio com a minha filha, porque eu tento apoiá-la de várias formas, todos os meus filhos. Mas é sempre bom, né, a gente ter um outro apoio, né? Porque a mãe não é tudo, né? A gente precisa do apoio do profissional, dos amigos. E a pastora Rosia é uma pessoa assim, muito, foi muito externa na minha vida. Eu tive que sair do transbordo, porque entrava muita coisa e meu telefone era muito ruimzinho, então a gente não aguentou. Aí depois de alguns anos eu voltei por um telefone melhor que esse. Que também já está quase 5 anos, mas já está vivo. Enfim, Deus foi me dando essa família do transbordo, meus netos. A metástase que veio em 2022, vocês sabem que eu estou superando, está sendo controlada ainda. Tenho feito PET scan todo ano. O meu oncologista disse que está super controlado, minha mama totalmente fechada. Não coloquei as fotos, mas eu me prometo que hoje eu coloco. E quando foi em 2024, a minha boca arrebentou toda por causa do zometa, na corrente sanguínea, uma vez no mês. Em janeiro de 2024, operei, tirei toda a necrose do meu lado direito. Fiquei muito necrosado, um mau hálito horrível. E tive que operar. Em janeiro de 2024, operei, tirou toda a necrose, a boca ficou limpa. Porém, passados alguns meses, voltou. Voltou não como necrose, voltou como se tivesse nascido dente, e eu entendi que era minha arcada dentária. Aí voltei no buco, ele falou: é a arcada dentária que está descendo, está invadindo a tua gengiva, porque o remédio continua fazendo efeito, puxando mal para fora. Essa ação, eu não sei, vocês devem me entender, essa reação vai jogando através da minha mandíbula. Ela agiu nas mãos, eu já tenho síndrome de carpo, mas as mãos já são doloridas, mas eu, graças a Deus, consigo fazer tudo. Às vezes não tem muita força para alguma coisa, mas, aliás, até tem força. Às vezes é só para coisas duras, para pecar, que eu não consigo. Mas a boca arrebentou. E aí, conclusão, 2024 operei em janeiro, aí chegou lá para o meio do ano, de 24, foi ficando ruimzinho de novo, lá, foi lá. Enfim, agora voltei há 2 meses atrás, passei o buco novamente, porque a boca já estava, formou uma nova camada ruim, cheia daqueles dentinhos, e eu mostrei para alguns, né, mais íntimos, porque a boca é horrível, meu marido até reclamava de eu mostrar para as pessoas, mas para os íntimos eu mostrava. Que era uma coisa nojenta, horrível, né, mas eu mostrava, para os íntimos eu mostrava. Enfim, ele falou assim, olha, vai ter que operar novamente. Não tem como, minha filha, não tem como fazer um esquerda, filha, não posso botar uma carne viva no local morto. Enfim, fui lá, ele passou toda aquelas coisas, os processos, né, para a secretária, passou pelo ZAP, para fazer todos os exames, essas coisas todas, né?
pré-operatório. E eu ia começar, marquei até para fazer ontem os exames. Uma semana depois que eu fui no médico, foi no domingo passado. No dia da reunião já sei, né? Era assim, eu estava dormindo às 6 horas da manhã. Eu sempre acordo muito de madrugada, porque eu durmo 7h30, 8 horas, às vezes estou dormindo, meia-noite e meia, acordo, fico até às 6. É assim, sabe? Minha vida é uma benção, graças a Deus, mas isso não me perturba. Fico de boa, fico quietinha, deitada, de olho fechado, falando com Deus, orando por tudo que eu lembro. E depois durmo de novo, não ligo TV, não faço nada, porque eu não quero que o meu sono escape por ali. E eu, louvado seja Deus, eu não ligo, porque eu não trabalho, eu sou livre, né? De uma hora que eu quero, faço o que eu quero. Então, louvado seja, a única coisa que eu faço é olhar meus netos, de fazer uma comida para minha filha, porque dia que eu não quero fazer, eu também não faço, ela também não liga. Meu irmão faz, se não faz, compra. Eu, graças a Deus, sou bem livre para fazer tudo que eu quero, louvado seja Deus, eu não tenho nada de cobrança na minha vida. A não ser meus filhos, né, que ficam, se eu estou bem, se eu não estou bem, se eu fiz, se eu comi, se eu bebi, se eles me cobram o tempo todo. Mas não dou confiança, não. Enfim, vou voltar lá para meu sono. Às 6 horas da manhã eu despertei, eu estava dormindo de lado, o Davizinho comigo, né, porque minha filha foi num evento com o marido, chegou 10 horas, mas eu e meu neto já dormimos. Então ela deixou. Aí eu estava de costa para ele, dormindo do lado direito, que é o lado que tá adoecido, e eu senti uma coisa muito grande dentro da minha boca, um bolo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí fiquei, meu Deus, que bolo. Aí fui levantando devagarinho, e quando eu levantei, eu senti aquele bolo imenso, cuspi, e fui levantando devagarinho para ir para o banheiro, eu não consigo levantar rápido. Aí cuspi, vi aquela coisa enorme na minha mão, gente. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu não tenho nem dentadura, não tenho nem dente. No lado direito todo sem dente. Eu tenho formou aquela, vocês entenderam, foi como se fosse uma prótese, uma nova prótese com aqueles ossos, tipo dente. Aí levantei, fui pro banheiro, olhei no espelho, vi aquele enorme na minha mão, aquela coisa podre, fética, e olhei assim, e falei, meu Deus, minha boca deve estar sangrando. Eu imaginei que fosse a coisa mesmo, mas eu imaginei, eu nem sei o que eu imaginei. E olhei aquilo na minha mão, fui, lavei minha boca, passei a coisa ruim para outra mão, lavei minha boca, lavei minhas mãos, e fui olhar no espelho, e minha boca é limpa, limpa, totalmente limpa, pode beber. Eu não vou ter como mostrar vocês aqui, mas eu vou mostrar em foto. Eu vou me ajeitar para mostrar. Aí lavei aquela coisa horrível e falei, Senhor, muito obrigada. O Senhor tirou todo aquele reboco, eu digo que é reboco, da minha boca, caiu tudo, sem nenhuma lesão, sem nenhum sangue, sem nenhum vestígio, nenhuma poeira. E eu coloquei dentro de um guardanapo, né, bem lacradinho, embrulhei bem embrulhadinho, botei no plásticozinho, botei na geladeira. E guardei, né, num lugar reservado, e falei para você, eu falei, eu vou falar para meus filhos. Já ia botar lá que eu tenho um grupo que tem eu, meus 3 filhos e minhas noras e meus genros. Aí eu falei, o Senhor mandou que eu me calasse. Eu fiquei ali agradecendo a Deus, mas nem conseguia chorar. Fiquei tão feliz, gente, tão feliz. Porque não foi nem pela cirurgia, que eu não estava nem preocupada com a cirurgia, sabe? Porque eu não temo nada disso, não. Minha vida está na mão de Deus, eu não temo nada. Foi de ver assim, aquele milagre, assim, tão de perto, tão rápido. Uma semana que eu tive do médico, já tantos meses com aquilo, a coisa saiu tão perfeita. Aí eu pensei, não, vou fazer almoço, levantei, fui fazer, preparar meu almoço, na hora do almoço eu botei para eles, que eles chegassem 12h30, porque eu encontro aqui no quintal é 1 hora. Porque tá que a bariátrica começa a reclamar que está com fome. 1 hora que todo mundo está aqui para a gente poder, né, orarmos, almoçarmos juntos, tudo. E aí fiz a revelação para eles. Foi uma bênção. Eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus. Eu encerro aqui com esse milagre, porque Deus, ele é vivo, ele faz acontecer. Tudo depende da vontade dele. Ele não faz acepção de pessoas, porque Deus faz milagre na minha vida desde que eu criança era. Eu nem conhecia Jesus, fui espírita há 23 anos. Eu zombei de crente, fiz tanta coisa ruim na minha vida, mesmo depois de casada, quando eu não era cristã.
Eu errei tanto, eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa que eu sei que não agradava a Deus. Hoje eu penso antes de pecar, hoje eu penso, quando eu não consigo, rapidamente me arrependo, peço perdão, me humilho, choro. Mas antes não, eu fazia, Deus é bom, Ele vai perdoar. E Deus, Ele sempre estendeu a mão para mim, porque eu sempre orava depois, falando, ai meu Deus, me perdoa. Então, Deus é bom, Deus é fiel. Amados, muito obrigada. Quero agradecer a todos que eu sei que oram por mim, a família Transbordo ora, até porque a pastora Mônica está sempre também falando, a igreja, nova família, nossa, minha célula, o Clifton, eu quero agradecer ao Clifton pela mensagem que eu recebi dele. Pastor Rogério me mandou uma mensagem no meu dia da mãe, me acordou com aquela mensagem linda que eu cheguei a chorar. E depois foi o Clifton, mas eu estava no restaurante, não consegui ouvir tudo, cheguei em casa, também fiquei impactada. Louvado seja Deus pela vida de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que eu sei que oram por mim, e eu louvo a Deus, porque eu sou muito feliz e creiam. Se amanhã eu for convocada, eu estou feliz, porque Deus, ele acrescentou tudo na minha vida. Não me falta nada. A graça dele é completa. Amém. Um beijo para todos. Amém, amém. Obrigada, Su, obrigada. Você é muito preciosa. Gente, como é lindo ver o agir do Senhor. Como não tem palavras realmente, assim. Acho que a gente pode viver assim muitas coisas maravilhosas, mas ver assim esse milagre do Senhor assim debaixo dos nossos olhos realmente não tem palavras para isso, né? A gente já vinha orando, acredito que todos por essa cura, mas quando a cura realmente acontece, né? Quem olha hoje a boca da Su vê que o Senhor fez com tanta perfeição que não tem corte, né? Não tem nada, é uma gengiva de neném, a gengiva avermelhadinha, tudo limpo, não tem mais, junto com aquele reboco que ela falou que caiu, que saiu da mão dela, saiu também com todo o mau cheiro, saiu, sabe? Tudo é que assim, como se eu tivesse dito assim, pronto, acabou, já fiz a cirurgia, você está sarada, curada. E a gente pôde pular, vibrar, gritar, chorar, agradecer, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o nosso Deus, ele continua fazendo, ele continua fazendo no tempo dele. O que que a gente tem que fazer? Entregar tudo para ele, porque a nossa vida é dele. Então, assim, isso foi algo que aconteceu com a Suzana que eu confesso que fortaleceu muito a minha fé, porque por muitas vezes a gente pede, 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 aí Jesus está demorando, faz um milagre, Senhor, faz um milagre. E assim, quando menos a gente espera realmente, porque Suzana já fazia todo aquele tratamento, né? Quando menos a gente espera, ela chega com isso, olha, saiu tudo na minha mão, eu estava dormindo, minha boca inchou, quando eu tirei, estava tudo na minha mão. Então, o nosso Deus faz das coisas assim mais loucas. E eu agradeço muito a Deus pela vida da Suzana, pela vida do Gente que Transborda, da nova família, porque eu sei que é uma família de oração. E a gente tem visto muito resultado. Muito feliz mesmo. Obrigada, Su. Ana Maria, ora conosco aqui, porque eu sei que você também é uma mulher que dobra os seus joelhos e orou muito pela vida da Suzana e continua orando. Então, vem aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pelo milagre, pela cura da vida da Suzana. O Senhor é Deus que nos fala: restaurarei a sua saúde, curarei as suas feridas, diz o Senhor. Um dia foi rejeitada, humilhada, ninguém queria chegar perto, mas o Senhor te constitui como cidade, como ninguém se importa e ele sempre vê. Haverá alegria, Suzana, muita alegria, cânticos, gratidão por toda esse amor pelo Senhor, por todo joelho dobrado, por todo gemido inexpressível. Estou falando para Suzana, mas quantos homens e mulheres não estão passando nesse momento por isso? Creiam! O que ouvir, creia que o Senhor faz, que o Senhor ouve e que é no tempo dele. Haverá muita alegria,
cânticos de gratidão, seus filhos serão prósperos, como no passado, eu vou estabelecer como nação diante de mim. É assim que diz o Senhor. Sou eu que vou estabelecer. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Não é só o Deus da Suzana, mas é o nosso Deus. Decida hoje ser povo bendito, santo, separado do Senhor. E permita que Ele seja o seu único e eterno Deus. Tem essa satisfação, essa gratidão que a Suzana tem, que ela carrega e que ela fala de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, sempre pronta a agradecer e falar quem é a bendita família do Senhor que ela, nos joelhos, nos gemidos inexpressíveis, confiou. Ah, Deus, muito obrigada, Senhor. Que venham Suzana, Suzanos e todos os que o Senhor mandar para te bendizer, para glorificar. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor cura, o Senhor restabelece a nossa saúde. O Senhor faz e desfaz da sua maneira e nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigada hoje, Pai, pela vida, pelo testemunho, pela coragem da Suzana. Senhor, mesmo na velhice, vai continuar dando muitos frutos, como árvores plantadas à beira de ribeiro. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. A todos os que estão aqui, os que vão ouvir, continua nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui comigo, hein? Vendo isso tudo de perto. O nosso Deus continua o mesmo. Continue aí firmando a sua fé nele. E bora que bora. Amanhã tem quarta estratégia. Eu aguardo você aqui. Obrigada, Su, por compartilhar. Daqui a pouco está subindo a gravação e você pode compartilhar com seu irmão que não esteve aqui hoje. Beijo, obrigada, Lila. E até amanhã, família do Transbordo.